Quando nós estamos imersos num vaso de carne, é curioso o esforço e o empenho que é requerido da minha ação, da minha prática, e cujo amolentamento do caráter pode redundar num desânimo de curso demorado que tem a ver com a minha indisposição de verter aquele movimento. Não há dúvida de que, se considerarmos estar encarnado na Terra, conforme Kardec vai dizer, uma experiência de estar preso a um corpo de carne, sujeito a uma série de vicissitudes, e que vai passar por uma vulnerabilidade que trago nessa condição e que deve ser encarado como experiência de expiação e de prova para viver aqui, com essa tranquilidade, essa resiliência. Mas nem sempre é assim. Pode haver uma revolta, uma recuo diante do esforço e que só faz tardar um caminho que precisaria fazer. Mesmo porque, se eu antecipo de alguma forma esse prélio, vou fazer jogar fora um determinado tempo, que ao voltar para o astral vai demandar de mim um trabalho e um preparo para resgatar aquele tempo perdido. Num novo corpo, numa nova arena, onde dessa vez vou valorar aquela proposta e desdobrá-la. Em Pontos e Contos, Humberto Campos vai colocar no capítulo Morrer para Descansar de um militante do espiritismo cristão que, apesar de acolher o serviço que lhe competia na seara onde atendia, estava desejoso de ir para o astral e vir a usufruir de um descanso, um repouso que o suspendesse da luta vulgar. E ele tinha um benfeitor que alertava para essa situação de desejar voltar
pela porta do túmulo, porque isso seria um desprezo do ensejo dele enquanto aqui. E quando nós falamos de despender esse heroísmo na continuidade da luta, isso também passa pela vulnerabilidade que nós trazemos até na interpretação do que acontece e na nossa autoanálise. O risco de inverter uma informação que recebemos, confundir, mistificar, fora a interferência anímica, obsessiva e do personalismo, que tenta voz e alto-falantar dentro da minha acústica. Por isso, algo que eu esteja na dúvida, que esteja obscuro e que eu questione para a espiritualidade maior em oração, pedindo uma aclaração, um orientamento, uma divisação de ruela, e a resposta chega até mim e acolho, pode acontecer de, no decurso do pentelésimo, acontecer uma confusão até mesmo dessa interpretação que havia sido feita. Ou seja, algo que em oração foi soprado ao meu ouvido pode ficar confuso depois, devido à nossa tendência de misturar assuntos, de dificuldade de leitura e análise dos fatos, e de desenvolver técnicas para aferir melhor o resultado daquilo que temos feito. Daí que o movimento ele é ciclópico, enquanto aqui, e que pede uma comoção equilibrada, elevada, para lidar com o que é pedido de nós e com a serenidade possível. Daí, algo que foi colocado num momento de meditação e veio uma diretiva e sigo aquele caminho, se em um determinado ponto da rota percebo que aquilo pode ter sido equivocado, isso diz respeito a mim. E não ao Cristo que me deu aquela orientação, mas algum equívoco da minha sombra. Daí preciso, com tranquilidade, sem desesperação, no espírito de renunciação, refazer aquela análise, aquele discernimento, para dar o continuismo imprescindível, imperioso. E a cavaleiro do superlativo da aflição, onde a sobrecarga ela é mitigada e o frontispício consolador adorna num regimento da força no bem, usa minha perna, meu ouvido, meu olho, meu braço, minha mão, minha palavra, o meu iniciático, para quebrar a chave hermética e ir dissolvendo a dúvida pungente, onde posso elevar o meu carreiro evolutivo de ascese.
E isso é desenvolver formas de corrigir a rota enquanto eu estou dentro dela e talhar a manha e sabedoria de terminar, mas que passa pela rota adentro. E quando eu estou num carro em movimento e o pneu acusa uma necessidade de troca, vou precisar fazer a substituição desse pneu, mas o carro ele não pode parar, porque o movimento é constante. E é essa manha do nosso movimento aqui que faz ser possível ir ajustando e lapidando o meu passo ainda em movimento. Porque eu não vou ter como interromper a marcha para fazer aquele conserto que precisa em mim. Vou precisar, enquanto estou no passo a passo, fazer essa abordagem imperiosa e dar o seu subsequente sequenciamento. E pode, inclusive, ser desenvolvido em nós uma autoobsessão, uma hipocondria, uma enfermidade fantasma, que nada mais é que uma covardia diante da luta e um desânimo de amar, sofrer, lutar e avançar. Que vai ter a necessidade de desenvolver a minha vontade, a minha coragem, o meu desejo, o ânimo. E com o Sérgio, ele estava nesse recuo. Apesar de ter sido declarado para ele que nós temos débitos monstruosos com a terra e que é na felicidade que nós podemos fazer o movimento de solver isso, visto que alguém que venha para cá vai estar obrigatoriamente atrelado a sério compromisso da retaguarda, que diz de uma volta para essa arena do meu ontem. E mesmo derramando que a proposta dele é valiosa pelo desejo de, no astral, seguir no trabalho valoroso, a monoideia de viver o deserro rolava como perigosa obsessão que se desembocaria num desengano cruel e perverso. E foi colocado para ele para não queixar, seja do desentendimento, seja da incompreensão, seja da aflição. E para olhar no campo fértil que isso proporcionava a ele, para se dar o serviço com amor genuíno.
a angústia do criminoso, ele vai nascer de um remorso, uma culpa que tem um fel, amargor, mas isso viabiliza para ele retificar, consertar. Mas para aquele que talha esse caminho da fé, isso seria uma excrescência, um desvio deplorável, desnecessário. E que ele deveria fazer o aproveitamento máximo do que realizava. E essa questão do remorso é delicado, visto o contingente de indivíduos que às vezes tem determinada atitude e entra por determinado caminho, seja pela desesperação, pelo labirinto, pela peça que é pregado, pela circunstância, e o pinça, e que ao voltar à análise daquilo que fez erroneamente, pode significar uma sensação perigosa, caso eu não esteja munida da disposição necessária de retificar, visto que a culpa, ela não é saudável. O arrependimento, sim, em que eu reconheço aquele equívoco e vou buscar consertar a situação que ficou danificada pela minha passagem. Quando se fala do tema do aborto, onde a doutrina espírita, e não só no espiritismo, mas em outras religiões, coloca a mortandade, o infanticídio que isso propala e desfralda a bandeira, inclusive, de não aceitar a promulgação dessa liberação, se torna uma situação complexa quando alguém que por um momento de deslize vem a ter uma prática como essa, e muitas mulheres vivem isso, mas não falam que fizeram, seja pela proteção da sua privacidade mesmo, seja pelo receio da condenação que vem a receber. Mas aquela marca, ela fica. E eu posso, por um serviço que eu faço na direção do outro, dissolver aquela ação nefanda, caso tenha feito isso. Mas quando nós nos colocamos como acusadores de alguém que realiza tal ato, sem dar ao indivíduo opção de consertar o que fez, ou sem ter dado auxílio para que tivesse aquele filho, se torna um risco, porque nós só estaremos contribuindo para o outro chafurdar numa culpa, num remorso, que pode arrastá-lo para uma desistência, que não é obrigatoriamente a porta espetacular do suicídio, mas a mini desistência em cada lance,
onde eu poderia verter um esforço, uma diretiva naquela ação nobre, e eu me pego num recuo e numa fraqueza para dar aquele movimento. Porque o querer e o desejo em dada direção é também uma forma de insistir e de desejar fazer aquele continuismo. Daí que vivemos uma realidade onde os abusos são de todo tipo e que pulula. E muitas meninas de 10, 11, 12 anos que vai para um banheiro e da forma mais terrível comete o aborto por não ter um local que vá acolhê-la para realizar isso, muitas vezes vítima de abuso, dá o que pensar no sentido do suporte que nós estamos oferecendo para que esse adolescente tenha condição de continuar e, entendo esse filho, ter uma estrutura mínima, digna, para fazer essa criação. E na história, indo para um ido de uns 50 anos atrás, 70, acontecia esses casos, mas às vezes uma transportação de um endereço para um local rural, onde ao ter o filho acabava entregando para um casal que desejava e não tinha como, por não poder ter, e acolhia aquele bebê e criava, mas não passava por uma fila ou uma inscrição oficial. À medida que estamos mais em contato um com a realidade do outro, é importante esse despertamento de caminho para uma abordagem mais limpa, menos incisiva, que defenda a vida, a continuidade daquele que reencarna na Terra, mas sem colocar contra a parede aquele que esteja vivendo uma situação que, caso eu não auxilie, pode entrar numa condição desesperosa. E situação de autoferimento, automutilação, que foge da estatística, onde um adolescente que chega num pronto-socorro com uma dificuldade, uma ferida, uma oscilação, e por medo, por insegurança, desconfiança, não relata que se automachucou, que pensou em fugir daquela situação, de alguma forma evadindo da vida, ou que tentou uma dor consigo para disfarçar uma dor maior que vivia.
E existe relato de que há determinada situação que alguém passa que faz ela transportar daquele momento para que não absorva o que está acontecendo ali. É uma forma de fuga, e se isso não é possível fisicamente, então o indivíduo estabelece um mecanismo, uma forma de subtrair ao que ele está vivendo pela intolerabilidade. E Sérgio, ele recoloca que ele pensava na morte porque via de alguma forma uma consolação nisso. Tinha uma experiência de tédio e o assusto, o espanto que era para ele estar aqui. E via isso como um castigo, um degredo severíssimo, uma flagelação espiritual, por não se conformar com a sombridade daqui. Algo que vai ser colocado que não seria recomendável ele retornar sem uma preparação. E uma ficha de construção eterna. Se ele se precipita, ele poderia destruir a flor, de onde viria um fruto indefectível, bonançoso. E um descuido. E muitas vezes não é necessário sair na rua para perceber o choque de meios que nós vivemos. Às vezes dentro de casa, varrendo um chão, eu tenho contato com as dinamites energéticas, os mísseis energéticos que passam de um lado para o outro. E que preciso olhar como uma oportunidade que me é dada para uma insementação. Porque, igual no caso desse rapaz, se ele provoca uma antecipação, como ele veio a fazer, usando de uma gripe benigna, inocente, para vir a desencarnar, via um desajuste orgânico, ao entrar no astral, isso fica patente. E vai me colocar numa situação de uma incompletude do que havia sido traçado. E esse confronto, ele é também de ideia, de pensamento. Por isso que nós temos que ter cuidado com o trato, a disposição de acolher diferentes tipos de ponto de vista, os diferentes modos de viver, para que o espírito sofredor que esteja me soprando uma cisânia,
uma rejeição, uma discórdia, não encontre campo em mim. E mesmo que eu tenha a impressão de ter sido ludibriada ou enganada, se eu respondo com mansuetude, com paciência, isso vai fermentando uma saída de um labirinto de dolo, onde aparentemente não há por onde ir. Se eu me mantenho numa atitude nobre, vai sendo feito uma possibilidade que logo me encontra. E, inclusive, como vai dizer aqui, se eu tenho um desejo ardente, cultivado, de fugir de forma espetacular daquilo que me propus, isso acaba que interfere, impacta o autocontrole da minha maquinaria física, o autoajuste, o autocomando e autorreparação. Daí, algo local de uma reação numa célula, que sem maior problema poderia ser realizado, se torna um elefante para o meu esforço metabólico. Por outro lado, o ânimo, a fé, a confiança, a disposição, mesmo estando num labirinto, vai permitindo que essa manobra aconteça. E aqui vai dizer que ele veio a desencarnar por essa gripe menor, entrou na faixa de atividade do benfeitor no astral e voltou à reclamação e a se sentir sobrecarregado. Ou seja, era algo que o espírito dele não se preparou enquanto aqui e foi o fermento que ele fez enquanto lá. Por isso que Jesus traz a vigilância, a oração, como portas de alavanca para uma minúcia importante daquilo que tenho feito e daquilo que preciso ajustar. Porque isso vai permitindo um ajuste, que inclusive durante o sono, pelo esforço que o meu espírito faz para superar a amarra do corpo, me faz alçar uma esfera de reconforto e elucidação.